continuando nossa aula. O que devemos fazer quando nós temos esse problema na empresa AFI e nação? Então podemos adotar 3 passos. Primeiro, definição dos objetivos e prioridades. A modelagem, que são a obtenção das representações matemáticas das restrições e da função objetivo. Por fim, a solução. Então nós temos aqui 4 metas a serem otimizadas, ou objetivos. Utilizar todos os 30 turnos de mão de obra. Não exceder a 30 turnos de mão de obra, ou seja, não se deve ter turnos ociosos. Entretanto, não se deseja ter necessidade de turnos extras. Produzir totalmente os 15 violões e os 9 contrabaixos. Então aqui nós temos as prioridades, ou chamo de pesos, conforme descrito anteriormente. Na função WGP, que nós iremos trabalhar nesse exemplo, o modelo WGP. No WGP, todos os objetivos têm a mesma prioridade. Estão todos no mesmo tipo de prioridade. Nesse caso aqui, os pesos que vamos atribuir serão pesos iguais a 1. Não vamos fazer nenhuma discriminação entre maiores pesos e menores pesos, apenas por fim didático. Ok? Avançando. Problemas de goal problema. Vamos maximizar ou minimizar a função objetivo? Não. Vamos minimizar. Vamos encontrar uma solução que atinja o maior número de objetivos ou de metas possíveis. Como? Usar a gente chama de variáveis de desvio. Essas variáveis de desvio transformam uma restrição de uma inequação, por exemplo, de maior ou igual a menor ou igual, em o que faz com que o recurso seja inflexível, transformando o recurso numa restrição flexível, que é um grande ganho da GP. Para que fazemos isso? Minimizar os desvios, ou distância entre os objetivos ou metas estabelecidos, e quanto deles é possível atingir dadas as restrições. Ok? Uma solução ideal é aquela que todos os desvios sejam iguais a zero. Em outras palavras, que todos os objetivos foram atingidos plenamente. Então nós temos aqui as soluções da goal problema. Variáveis de decisão, mais as variáveis de desvio, mais as limitantes ou recursos. Ok? Lembrando que as variáveis de desvio elas funcionam como variáveis de folga, uma variável de folga positiva e uma variável de folga negativa. Isso deve ser igual ao recurso x. A introdução, conforme dito anteriormente, dessas variáveis de desvio possibilitam a transformação de uma restrição que antes era rígida em um recurso totalmente flexível. Então aqui nós temos aqui a primeira equação. Aqui nós temos as variáveis de decisão x1 e x2, seus coeficientes tecnológicos. Aqui é com relação ao uso da utilização dos turnos, que é 3x1 mais x2. Aqui nesse quadradinho aqui nós temos as variáveis de desvio. Qual que é a lógica? 3x1 mais x2 mais a folga para menos, ou desvio para menos, conforme mostra aqui, menos a folga positiva, ou desvio positivo. Isso deve ser igual a 30, que é a disponibilidade do recurso. O que são essas variáveis de desvio? No caso, a variável de desvio negativa, a variação para menos no objetivo da utilização de 30 turnos. Logicamente, a variável positiva é o inverso, que é a variação para mais no objetivo da utilização de 30 turnos. Ok? Lembrando que, ao se inserir essas variáveis aqui de desvio, esse recurso aqui fica totalmente flexível. E quem comanda se esse recurso será subutilizado ou utilizado a mais é a função objetivo. Em outras palavras, a forma que vai se compor a função objetivo.
A segunda restrição é com relação à produção do produto contrabaixo. Mesma coisa, x1, que é a produção do produto contrabaixo, e x2 é a produção dos violões. Então x1 mais desvio negativo menos desvio positivo deve ser igual a 9. Lembrando que aqui nós temos o desvio negativo ou folga negativa é a variação para menos no objetivo de produzir 9 contrabaixos. E a folga positiva ou desvio positivo é a variação para mais no objetivo de produzir novos contrabaixos. Posso produzir mais ou posso produzir menos. Apenas para entendimento, vamos supor que não se queira produzir mais de 9. Como que seria composta a função objetiva? Seria composta pela minimização da folga positiva ou do desvio positivo. Ou seja, você está admitindo que aceita produzir a menos, não aceita produzir a mais. Ok? Avançando na aula. Por fim, aqui nós temos a terceira restrição, que é com relação à produção dos violões, que x2 mais a folga negativa menos a folga positiva, ou desvios, devem ser iguais a 15. Lembrando que o desvio negativo é a variação para menos no objetivo de produzir 15 violões. E a folga positiva, ou desvio positivo, no caso D3+, conforme mostra aqui, é a variação para mais no objetivo de produzir 15 violões. Então, qual é a busca da minimização dos desvios? Respeitando as prioridades, PS. Então, aqui nós temos o modelo por completo. Nós temos aqui a função objetivo e as restrições. Nesse caso aqui, lembrando que vamos trabalhar com a função WGP. Ok? Vou colocar aqui apenas para distinguir. Estaremos trabalhando com a função WGP. No caso aqui, vocês podem ver que tanto o desvio positivo quanto o negativo estão compondo a função objetiva. Vocês podem ver aqui e aqui. Ou seja, a empresa quer ao mesmo tempo utilizar todos os 30 turnos, entretanto não deseja a necessidade de ter turnos extras, tá ok? E para as produções, nós temos aqui apenas os desvios negativos, ou seja, a empresa quer produzir pelo menos a produção desejada. Entretanto, ela aceita também produzir a mais. Por isso que a função objetiva aqui está composta apenas pelas variáveis de desvio negativa ou folgas negativas, que você vai minimizar a produção a menos. Entretanto, você vai aceitar a produção a mais de cada um desses produtos. E, logicamente, que as variáveis de desvios mais as variáveis de decisão devem ser não negativas. Tá ok? Vamos resolver agora graficamente. Pois temos duas variáveis. Caso estivéssemos aqui com mais de 3 variáveis, poderíamos usar o método simplex modificado para fazer na mão e alguns softwares como o Inca SB, o Solver, o Excel, o Lindo e o